E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao Intensivo UERJ. Aqui a gente vai abordar o tema progressão aritmética. Vamos começar com um pouco da teoria, exemplos e depois vamos resolver exercícios sobre a prova da UERJ, isso aí, que cai no seu vestibular. Então, vamos à aula. Progressão aritmética, resumindo para vocês, é uma sequência onde cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo anterior com uma constante R. Como assim? Calma, com o exemplo você vai ver que é bem fácil. Olha só, peguei essa sequência aqui. Tem vários termos. Você consegue perceber que essa sequência está aumentando de 4 em 4? Olha só, do 2 para o 6, a gente somou 4 unidades. Do 6 para o 10, somamos 4 unidades. E assim por diante. 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. Então, a gente tem aí uma progressão aritmética. Como está aumentando de 4 em 4, a gente fala que a razão dessa progressão aritmética é 4. Pronto, está aumentando de 4 em 4, então a razão é 4. Agora, olha esse exemplo 2. O que está acontecendo aqui? 8, 6, 4, 2, 0, menos 2. Qual é o padrão que vocês observam? É que está diminuindo de 2 em 2. Olha só, 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2 e assim por diante. Então, a razão dessa progressão aritmética é menos 2. E olha que curioso, esse exemplo 3 não está nem aumentando nem diminuindo, né? Ou a gente pode dizer na matemática que está aumentando de 0 em 0. Então, 5 mais 0 vai dar o 5. 5 mais 0 vai dar o 5 e assim por diante. Então, nesse caso, a gente tem que a razão dessa progressão aritmética é 0. E eu coloquei esses 3 exemplos já de propósito, para eu mostrar para vocês as classificações das progressões. Então, a gente tem aqui, ó, que no exemplo 1, a razão deu 4. Como 4 é um número maior que 0, então a gente fala que essa progressão aritmética ela é crescente. Percebam que no exemplo 2, a razão deu um número negativo. Quando isso acontece, a gente fala que a PA é decrescente. Ué, e essa PA, que a razão deu 0, o que a gente fala? A gente fala que ela é uma PA constante. Ah, professor, não tem outro nome para essa PA? Não tem. Vou falar aqui para vocês. Se aparecer na prova, vocês já estão ligados o que é. Ela também é conhecida como estacionária. Então, resumão dessa primeira parte. Se a razão for um número maior que 0, então a PA é crescente. Se a razão for menor que 0, for um número negativo, então a gente fala que a PA é decrescente. E se a razão for 0, então a PA é constante ou ela é dita estacionária. Então guarde esses nomes, porque pode aparecer na sua prova. É uma PA estacionária. E aí, o que é estacionária? Agora você já sabe, você lembrou, ok? Vamos agora abordar uma das partes mais importantes de progressão aritmética. Com isso, você já consegue resolver um exercício da sua prova. Então vamos lá. Estou falando do termo geral. Ele é dado por AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Vamos compreender isso daqui com calma. O AN ele é um termo qualquer da PA. Então, eu olhei para cá, estou trabalhando com esse termo. Esse daqui é o AN. O N é a posição desse termo. Então, olha só. Aqui eu tenho o A1, tenho o A2, o A3 e o A4. Então, quando eu peguei o 14, ele é o A4. O N é a posição dele. Então, o N é 4. Tudo bem. O A1 é o primeiro termo. Então, quem é o A1 aqui? É o 2. Ele é o A1. Pronto, bem tranquilo. E o R eu falei para vocês, o R é a razão. Ah, mas professor, você não explicou até agora como é que calcula esse R? Sem problema nenhum. Vou colocar aqui, ó. Como a gente calcula esse R? É simples. Você vai pegar um termo qualquer que não pode ser o primeiro e vai subtrair do termo anterior. Fácil. O R é isso daqui, ó. O R ele é igual a um termo qualquer menos o termo anterior. Só que esse termo qualquer ele não pode ser o primeiro termo. Ah, mas por que, professor? Não pode ser o primeiro termo. Ué, porque
você tem o primeiro termo aqui. Como é que você vai subtrair do anterior, não é mesmo? Então, não pode ser o primeiro termo, esse termo qualquer. Ah, professor, calcula aí para a gente ver como é que é. Fácil. Vamos lá calcular. Ó, o R aqui nessa situação, você pode escolher um termo qualquer. Qualquer, professor, qualquer que não seja primeiro. Ah, vou pegar o 18, sem problemas. Pegou o 18, vai subtrair do termo anterior. Quem que está atrás do 18? 14. Ué, 18 menos 14 é 4. Ué, professor, então, para tirar a dúvida aí, faz aí com 6, tá bom. Peguei o 6, eu tenho que subtrair do termo anterior, que é o 2. 6 menos 2, 4, viu? A razão é 4. Pronto, bem simples. Olha aqui, nessa número 2, né? Nesse exemplo 2, a gente tem o R, é um termo qualquer, vou pegar o 4. Então, eu tenho que tirar do termo anterior, 6. Então, 4 menos 6. Aí é só você lembrar, né? Às vezes confunde sinais, mais com menos com mais. Então, pensa assim, eu tenho R$4 e gastei 6. Estou devendo quanto ainda? Só tenho 4, como é que eu vou gastar 6? Então, eu estou devendo 2. Então, o resultado aqui é menos 2. Pronto, e foi isso que a gente viu, né? A razão ali é menos 2, está diminuindo de 2 em 2. E aqui, a razão simples, a razão aqui vai ser 0, não é? Porque eu vou pegar um termo qualquer. Peguei esse aqui, 5. Vou ter que tirar o anterior, que é 5 também. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 0. Pronto. Tudo bem? Então, já aprendemos aí quem é o AN, o A1, o N, o R e como calcular o R. Agora chegou a hora que todo mundo gosta, né, de treinar o que acabou de aprender. Então, nessa número 1, determine o 20º termo da PA, onde o primeiro termo é 3, o segundo termo é 7 e assim por diante. Como ele falou que é PA, a primeira coisa que eu sugiro que vocês façam é determinar a razão. Vai calcular logo a razão. Então, olha só, a razão ela é um termo qualquer menos o anterior. Então, vou pegar o 7, que eu conheço, vou subtrair do anterior, que é 3. Então, a gente tem aqui que a razão ela é 7 menos 3, que dá 4. Pronto, olha aí, sem mistério, né? Bem tranquilo. Então, a razão é 4. Agora, nós vamos exercitar essa fórmula. Se você não entendeu até agora, agora você vai entender, com certeza. Essa fórmula está falando o seguinte, está dizendo que um termo qualquer, que é o AN, ele é igual ao primeiro termo mais n menos 1, que multiplica a razão, que é R. Você agora vai substituir o que você tem. Quem você tem ali? Você tem o A1, que é 3, você tem a razão, que é 4, e você tem o N também. Por que você tem o N? Porque ele fala assim, ó, determine o 20º termo. Então, esse cara aqui é o N. Ele está falando, ó, N é 20, do 20º. Então, agora a gente substitui. Vamos ver o que acontece. Então, a gente vai ter, no lugar do N é 20. Então, aqui vai ficar o A, no lugar do N, o 20. Coloquei aqui, ó, no lugar do N, 20. Igual a, aí você vai repetindo algumas coisas. O igual você repete. E aqui você tem o A1. O A1 é quem? Não é o primeiro termo? Ele é o A1, ó, o 3. Então, aqui você coloca 3. Pronto. Mais, a esse mais você repete. E aqui a gente tem o N, ó, o N você já sabe quem é, ó, é o 20. E repete o que está ali, menos 1. Então, menos 1 vezes a razão, que você foi esperto, já encontrou lá no início. A razão, ela é 4. Olha só que legal. Então, no lugar do R aqui, você vai colocar 4. Pronto. Agora, galera, só partir para o abraço, só fazer continha e não confundir as coisas, hein? Por que eu falo isso? Porque você não pode somar esse 3 com 20 não, tá? Tem que fazer essa conta aqui primeiro. Então, vamos lá. Fazendo essa conta, a gente vai ter que o A20, ele é igual a, repete esse 3, que não dá para fazer nada ainda, mais, e aqui, 20 menos 1 dá 19. 19 vezes 4. Então, a gente vai ter que o A20 é o resultado do 19 vezes 4 somado com 3. Não some esse 3 com 19, tá? Na hora bate o nervosismo, mas tente ficar atento a isso. Então, vamos fazer.
19 vezes 4. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 1, 4. 5, 6, 7. Então, deu 76. Então, você vai fazer 3 mais 76. Quanto que dá isso? Ué, o A20, então, vai dar 76 mais 3, 79. Ué, professor, só com esse exercício facinho aí já dá para resolver a questão da minha prova? Com certeza. Eu só vou abordar mais um bem fácil para a gente ficar acostumado e já vamos partir para uma questão da sua prova. Vamos então resolver essa questão para a gente dar uma treinada. Olha só, determine a razão da PA, menos 5, A2, A3, A4 e 3. Então, aqui você já tem o primeiro termo e tem o último termo. Então, você pode ir se organizando. Vou escrever aqui, ó, o A1 ele é igual a menos 5. Eu tenho o último termo. Como são 5 termos, 1, 2, 3, 4, 5, então o A5 ele é igual a 3. Até aí tudo bem. O que a gente pode fazer agora, galera, para determinarmos a razão? A gente vai utilizar essa fórmula aqui, a fórmula do termo geral. Como assim? Escreva aí primeiro a fórmula, para você memorizá-la. Então, o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Olha só, o AN eu vou pegar o que eu conheço, 3. Ah, professor, por que você não pega o menos 5? Porque ele é o A1. Olha só, vou colocá-lo aqui. Ó. Então, o AN vai ser o 3. Então, aqui a gente vai ter, no lugar do AN, o 3. Vai ser igual a A1, que a gente sabe que é o menos 5, então é igual a menos 5, mais o N. Galera, quem é o N? É esse N daqui, não é? Ué, o A3 não é o quinto termo? Então o N ele é igual a 5. Ué, se o N é igual a 5, vou colocar aqui, ó, 5. 5 menos esse 1, que é da fórmula, então você repete, vezes a razão. Ué, e a razão? A razão que a gente quer procurar, por isso que a gente não sabe ainda. Então tá bom. A partir de agora é só fazer continha, galera. Então vou fazer aqui, esse 3 não tem nada para fazer, eu vou repetir. Igual a esse menos 5 não dá para fazer nada, vou repetir também. Menos 5. Mais, aqui dá para fazer, 5 menos 1, 4. Então, mais 4, que multiplica a razão, que é R. Agora é equação. Quem não lembra direito, vou explicar aqui com calma. Pega esse menos 5 e joga lá para o outro lado, que ele está atrapalhando aqui. Ó. Joguei para o outro lado. Então, ele vai para lá como mais 5. Se estava diminuindo, vai somando. E aí você vai ter o 3 somado com esse 5, que ele veio para cá somando. E quem ficou do outro lado da igualdade foi o 4R. Pronto. Então, aqui você vai ter o 3 mais 5 é 8, igual a 4R. Também tem duas formas de fazer isso. A primeira é fácil. Você vai pensar 4 vezes quanto? Porque aqui tem um vezes. A gente não coloca por preguiça, mas tem um vezes. Então, 4 vezes quanto que dá 8? A 2. Então, o R é 2. Pronto. Ou você vai lá, faz aquela ação mecânica que é pega o 4 e divide aqui o 8, igual a R. Né? Se o 4 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E quanto que dá, galera? 8 dividido por 4 dá 2, né? Então, o R é igual a 2, tá? Então, percebam que a PA é tranquila. Se você está pecando em alguma coisa aí, deve ser em como resolver equação, né? Ah, por que a letrinha pode ficar desse lado também? Eu não lembrava disso, tá? Mas a PA, progressão aritmética, você está tranquilo, você entendeu como resolver. Agora a gente vai para aquela questão da sua prova. Então, vamos lá. Esse exercício caiu no primeiro exame de qualificação da UERJ de 2015 e olha como é fácil. Só com essa teoria que a gente viu, a gente vai conseguir matar essa questão. Então, tem uma charge, a UERJ adora charge, e no primeiro quadrinho está falando assim: ao dirigir da cidade A para a cidade D, você passa primeiro pela cidade B e depois pela cidade C. Há 10 quilômetros a mais de A até B do que de B até C. E 10 quilômetros a mais de B até C do que de C até D. Depois a gente vai ver isso com calma. Vamos ver isso bem tranquilamente.
Se A fica a 390 quilômetros de distância de D, qual é a distância entre a cidade A e a cidade B? Eu sugiro que você leia a questão toda, porque você não sabe o que ele vai pedir. Então não adianta a gente sair fazendo cálculo aí, ok? Então vamos concluir. Sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde? O quê? Minha educação encalhou. Ok, agora sim vamos ver o que a questão pede. Na situação apresentada nos quadrinhos, as distâncias em quilômetros DAB, DBC e DCD formam nesta ordem uma progressão aritmética. O 20º termo dessa progressão corresponde a... Então, você já sabe o que tem que fazer. Tem que descobrir a distância de A até B, a distância de B até C e a distância de C até D. Aí você vai formar uma progressão aritmética com esses termos. Então, vamos calcular essas distâncias. Para tal, vamos retornar aqui, ó, nessa parte. No início, ele fala que vai de A até D e vai passar por B primeiro e depois por C. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Faz um desenho. Um desenho já ajuda bastante. Pega aqui, ó, o ponto A, ele vai até o ponto D e ele passa por B e C. Primeiro por B e depois ele passa por C. Tudo bem até aí? Vamos agora às instruções. Ela fala que há 10 quilômetros a mais de A até B do que de B até C. Aí eu falo para vocês, imagina um número qualquer, um número bom de pensar é o 100. Imagine que a distância do B até C seja 100. Opa, se do B até C é 100, e ela fala que do A até B tem 10 a mais do que do B até C, então do A até B tem 110, não é isso? 110 foi o que você fez? Você fez 100 mais 10. Tudo bem até aí? Ó? Do A até B tem 10 km a mais do que do B até C. E 110 é 10 km a mais do que 100. Agora, ela fala também que 10 quilômetros a mais de B até C do que de C até D. Então, olha só, 10 quilômetros a mais aqui, ó, de B até C do que de C até D. Ué, se aqui eu tenho 10 quilômetros a mais do que esse cara aqui, ué, então esse cara tem 90, concorda? Porque se esse cara aqui tiver 90, esse daqui vai ter 10 quilômetros a mais que ele. E que conta você fez? Ué, você fez aqui 100 menos 10, para dar o 90. Concorda comigo? Então tá, interpretando isso tudo, esse 100 aqui, ele não é 100, é um número que você imaginou. Se ele não é 100, ué, que número é esse? Não faço ideia. Quando a gente não faz ideia de que número a gente está trabalhando, então a gente chama esse número de x. A gente chamou de 100 só para entender o que estava acontecendo ali. Mas, na verdade, esse número é desconhecido, por isso que eu vou chamá-lo de x. Ué, professor, como é que eu vou saber quanto que é esse x? Por causa dessa informação que ela dá abaixo. Ela fala, se A fica... Deixa eu corrigir aqui. Se A fica a 390 quilômetros de distância de D, então ela te deu essa informação aqui, ó, do A até D, tem aí 390 quilômetros. 390 quilômetros. Ué, professor, mas e daí? Ué, e daí? Soma isso tudo aqui, ó. Se somar isso tudo, tem que dar o quê? Tem que dar distância, que é 390. Ah, rapaz, viu? Bem tranquilo, né? Então, vamos lá, vamos somar? Então, a gente tem o x mais 10. Vou somá-lo com um x e vou somá-lo com o x menos 10. Quanto que tem que dar isso? Tem que dar a distância, que é 390. Agora ficou muito fácil, mas muito fácil mesmo. Por quê? Porque 10 menos 10 dá zero. Então, ficamos com 1, 2, 3x somando. Mas vai dar o que isso aí, professor? A gente acabou de falar. Vai dar 3x. Igual a quanto? Igual a 390. Agora é só fazer divisão. Por quê? Porque eu não quero saber o valor de 3x, quero saber o valor de 1x só. Então, eu vou dividir ambos os membros por 3. Ou, vou passar o 3 que está multiplicando aqui, vou passar ele para lá dividindo. Então, vai ficar 390
dividido por 3. De cara dá para fazer essa conta. Você pode fazer 3 dividido por 3. Olha só, hein? 3 dividido por 3 dá 1. Vem aqui e coloca 1. 9 dividido por 3 dá 3. Vem aqui e coloca 3. 0 dividido por 3 dá 3, dá 0, perdão. Então, o x é 130. Se o x é 130, então você acabou de descobrir o quê? A distância de B até C, porque a distância de B até C é o x. Então, você acabou de ter a seguinte resposta. A distância de B até C é igual a 130. Que ele falou que é quilômetro. Ué, professor, e de A até B? Olha que fácil, daqui a gente tira tudo. Ó. A distância de A até B é o quê? É o 130 mais 10, que dá 140. Então, a distância de A até B é igual a 140. E agora, professor? Agora é a distância de C até D. A distância de C até D é igual a quê? É igual ao 130 menos o 10. Quanto que é 130 menos 10? É 120. Acabou, professor? Claro que não, né? O que ele falou para você? Falou que esses termos estão em progressão aritmética. Então, vamos construir essa progressão aqui, ó. Vamos lá. Aí ele fala, ó, DAB, quem é o DAB? DAB é 140. Tá aqui, ó, DAB. Então, vou colocar aqui, 140. Qual é o outro que ele fala? DBC. DBC é 130. Qual é o outro que ele fala? DCD. DCD, 120. Opa, então tem aqui a minha PAzinha. Então, isso daqui é uma PA. Por que é uma PA? Porque ele falou. Ele falou. Esses termos, né? Esses valores em quilômetros formam, nesta ordem, uma progressão aritmética. Qual é o 20º termo? Aí que fácil. Viu? A gente estudou isso. Então, esse problemazinho inicial dessa questão da UERJ é você tentar descobrir o x. Agora você tem os termos da PA, você vai calcular o 20º termo, que a gente até viu aí como é que calcula o 20º termo. Então, a gente vai ter que o AN, vamos recordar a fórmula? AN é igual a A1 mais o N menos 1 vezes a razão. Então, a gente tem o AN, eu não sei quem é. Eu quero calcular o A20. Então, o N é 20. Aqui, ó, o N é 20. Igual a o A1. Quem é o A1? É o 140, que é o primeiro termo. Ele que é o A1, 140. Mais o N menos 1. O N é o 20. Então, aqui eu coloco 20. Menos 1 eu repito. E multiplico pela razão. Quem é a razão aí, galera? Presta atenção. Ou você pode saber de cara que a razão é menos 10, ou você pode fazer a conta. Lembra que eu expliquei para vocês? A razão ela é o quê? A razão ela é um termo qualquer menos o anterior. Então, vou pegar o 130, é um termo qualquer. Menos o anterior. O anterior é o 140. Ué, então é só você pensar, eu tenho R$ 130, gastei 140, opa, estou devendo alguma coisa, né? Então, está devendo quanto? Está devendo 10. Então, você escreve menos 10. Então, essa é a razão. É uma PA decrescente. Então, vou colocar aqui. O R é menos 10. Galera, só fazer a conta agora. Tudo montado aí, ó. O A20, ele é igual ao 140. Aqui eu tenho 20 menos 1 dá 19. Então, mais 19 vezes o menos 10. Olha que conta fácil. 19 vezes 10 é 190. Como eu tenho aqui o mais com menos com multiplicação, então a gente vai ter aqui que o resultado é menos. Então, a gente tem que o A20 ele é igual ao 140 menos o 190. Aquela mesma história. Ó. Eu tenho 140, vou gastar 190, está errado aí, né? Vou ficar devendo. Devendo quanto aí? Vou ficar devendo 50. Então, o A20 é igual a menos 50.
Então qual é a alternativa, galera? Item A. É isso aí, galera. Estudamos um pouquinho progressão aritmética e aguardo vocês lá no curso em brunoglass.xyz para a gente estudar mais, né? Soma dos termos IPA, progressão geométrica, função quadrática, com foco no que mais cai na UERJ, galera. Isso daí, o que mais cai na UERJ. Então, aguardo vocês lá. Um abraço a todos. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima.